Boa tarde. Bom, eu vou dar continuidade no capítulo 1. Vou falar da parte das instruções dos Espíritos, que é a segunda parte de cada capítulo, né? E eu escolhi o tema A Nova Era. A Nova Era é essa fase de mudança que a gente está vivendo, que tem se falado muito, principalmente durante a pandemia. Pessoas de várias religiões começaram a falar sobre uma transição, sobre uma grande mudança que ia acontecer no planeta, né? A gente vê bastante nas redes sociais aí, bastante gente espiritualizada falando sobre isso. Só que o Espiritismo, ele já fala sobre isso há mais de 160 anos. Desde quando foi codificado, o Espiritismo já falava dessa grande mudança, né? Que na verdade, essa é a lei do progresso. Então, como a Dulce estava falando de Moisés, nós tivemos 3 revelações, né? A primeira com Moisés, a segunda, Jesus, que encarnou aqui na Terra, veio trazer aqui pra gente o caminho a ser percorrido, né? Trouxe um manual de conduta para a gente alcançar a salvação, a felicidade absoluta, alcançar o estágio de espírito puro. E 1850 anos depois da passagem de Jesus, vêm os espíritos através, né, uma grande falange de espíritos veio através aí do comando de Jesus trazer a terceira revelação. Veio trazer o verdadeiro sentido das palavras que Jesus queria deixar pra gente. Ele não podia falar tudo na época dele porque as pessoas ainda não estavam preparadas para ouvir coisas sobre espiritualidade, né? Pessoas muito materialistas, então Jesus deixou por parábolas. Ele disse que luz demais poderia ofuscar ao invés de esclarecer. Então os espíritos vêm para trazer o verdadeiro sentido das palavras. Então a nova era, ela trata da lei do progresso, a qual a natureza está submetida, e o Espiritismo é o instrumento da qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade. Isso está no item 9 do capítulo 1. Então o progresso ele é constante, e os espíritos e os mundos estão sempre evoluindo. Os mundos também evoluem, tá? Essa fase que está sendo muito comentada dentro do Espiritismo, principalmente, que é uma fase de transição planetária. O planeta Terra está saindo do estágio de provas e expiações e passando para um mundo de regeneração, um estágio de regeneração. Então nós vamos ver no capítulo 3, logo mais, né, que a gente iniciou o Evangelho de novo. Então no capítulo 3, daqui a alguns sábados, a gente vai ver sobre os vários mundos habitados no universo, que fala sobre essas categorias de mundo. Acho que o Espiritismo talvez seja o único lugar que fala abertamente, claramente, assim, sobre mundos habitados no universo, né? Então, como tem categorias de universo, de mundos, né? Os espíritos recém-criados por Deus, eles encarnam no mundo primitivo, onde praticamente só existe a luta pela sobrevivência, quase não se tem moral. E todos evoluem e passam para um mundo de provas e expiações, que é a categoria que está o planeta Terra, saindo agora para um planeta de regeneração, que é a categoria onde ainda existe o mal, mas o bem predomina, né? Aqui, quando iniciou o mundo de provas e expiações, o mal dominava, já não domina mais, mas no mundo de regeneração o bem predomina. Depois nós temos mais categorias de mundo acima de regeneração, que a gente vai ver no capítulo 3. Então o Espiritismo ele veio no momento certo, quando nós já estávamos mais adiantados moralmente, intelectualmente, para receber esses esclarecimentos. E o Espiritismo ele trouxe as ferramentas para a gente poder acompanhar essa evolução. Agora, o que a gente vai fazer dessas ferramentas que são dadas depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio, né? Quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Então, a gente precisa trabalhar, né? Mas se tudo evolui, os mundos evoluem, os espíritos evoluem, por que eu devo evoluir? Não é mais fácil eu ficar parado e pegar carona com o planeta e com os espíritos que estão aqui? Não é bem assim, né? Nós evoluímos individualmente, conforme os nossos esforços. Então cada um trabalha o seu progresso.
Já o planeta não, o planeta ele evolui conforme a maioria dos espíritos nele habitado evolui. Então, se a maioria a maioria é de espírito bom, o planeta muda de categoria. E nós, se nós não trabalharmos a nossa evolução individual, a gente vai ter que acabar encarnando num planeta menos evoluído. Se o planeta Terra for um mundo de regeneração, nós vamos ter que encarnar num planeta de provas e expiações em outro planeta, né? Porque existem vários planetas na mesma categoria. Bom, em geral, nós podemos ver que a humanidade já teve um grande avanço, né? Muitos dizem que 2000 anos se passaram e nada mudou. Outros dizem que nós estamos até piores. A gente ouve muito falar que está chegando o fim do mundo, né? Mas na verdade não é bem assim. Jesus disse no Sermão do Monte: felizes os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então ele deixou essa promessa para nós de que a terra vai evoluir, vai chegar no mundo, a ser um mundo bom. Então, o mundo está avançando, cada vez melhor. Muitos não conseguem viver, talvez porque estejam ligados às buscas materiais, conquistas materiais, aos prazeres do mundo. Isso ofusca a nossa visão para as coisas boas, né? Mas se nós pararmos para perceber, quando nós mudamos o nosso foco para as coisas boas, para as coisas morais, a gente começa a perceber como o mundo está. Quando a gente muda a nossa frequência vibratória para o bem, para o amor, para a caridade, quando as coisas materiais deixam de ser mais importantes do que as coisas espirituais, nós nos conectamos com a espiritualidade superior. E isso faz com que nós possamos enxergar essas mudanças, as mudanças boas do mundo. Porque se a gente só reclama, se nós não somos gratos, se só olhamos para as coisas negativas do mundo, que são menores do que as positivas, mas chamam muita atenção, né? Se a gente liga a televisão, parece que tudo está piorando mesmo, né? Então aí a gente acaba baixando o nosso padrão vibratório e nos conectamos com a espiritualidade inferior. Depois que a gente se conecta com eles, é bem difícil sair, a gente fica deprimido, é difícil levantar o padrão de novo. Então o que a gente precisa fazer? Focar nas coisas boas, nas coisas morais, nas coisas positivas, manter o pensamento elevado e nos vigiar nossos pensamentos e nossos atos. Olha, a gente pode ver o progresso do mundo quando a gente já quase não vê guerras, né? Tá tendo alguns focos aí de guerras, mas o mundo inteiro reprova isso já, né? Antigamente era muita guerra. Quando se tem uma guerra, quando se tem uma tragédia de Brumadinho, do Rio Grande do Sul que a gente teve há pouco tempo, a gente vê a população toda se mobilizando, o mundo inteiro se mobilizando, voluntários, né, que vão para lá, alimentos que são doados, saiu muita coisa aqui de Londrina. Então a gente está bem melhor. As leis civis estão mais brandas, não se tolera mais maus tratos aos animais, as religiões já se respeitam cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais espiritualizadas. E se nós prestarmos atenção nos detalhes do dia a dia, nós vamos perceber como isso tem melhorado, né? Como o mundo está melhor. Isso é lei. Se nós não estamos percebendo, é porque nosso foco está em outro lugar mesmo. No item 9, diz assim: o Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento de amor ao próximo. Essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a Terra para receber espíritos moralmente evoluídos. É a lei do progresso. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso que é da vontade de Deus. Então nós temos mais uma vez que lembrar que tudo evolui constantemente, que não é agora que resolveu mudar depois da pandemia, né? A pandemia ajuda, existem fases que alavancam o progresso. O Livro dos Espíritos diz que o que aos olhos dos homens parece ser destruição é apenas um meio de se chegar à transformação. Então, o mundo vem evoluindo desde sempre, o progresso é inevitável, independente de se eu quero ou não evoluir, a humanidade, o planeta vai evoluir. Se eu não tomar consciência disso, eu vou ficar para trás, vou ter que encarnar num planeta mais atrasado,
Então é chegado o momento de tomarmos a consciência da necessidade de trabalhar nossa reforma íntima, que é tão falada aqui, né? Trabalhar nossa moral, nossos defeitos, nos esforçarmos para ser um ser humano melhor. No capítulo 17, tem as características do homem de bem que a gente precisa adquirir para a gente chegar a se melhorar, para progredir, para chegar ao estágio de espírito puro um dia, né? Então eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui, que é bem grande, né? O capítulo e as características são bastante, então eu vou ler só o primeiro parágrafo. E diz assim, ó: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou a lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Então é importante fazer a leitura das outras características, que são várias, né? E reforçando que quando a gente lê isso daí, a gente pensa assim, nossa, então é muito difícil, né, de ser uma pessoa de bem. Mas a gente não vai ser daqui santo, não. Cada um melhorando um pouquinho de cada imperfeição, né? Tem imperfeição que a gente não vai conseguir tirar, a gente veio com ela e vai sair com ela do mesmo jeito, mas a gente tem muitas imperfeições para melhorar. Então, é o esforço que a gente faz, né? No Evangelho diz que o verdadeiro espírita, ou cristão, né, que é a mesma coisa, é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem para melhorar suas más tendências, né, para dominar as más tendências. Então, é o esforço que a gente faz que vai fazer a gente se melhorar. E no Livro dos Espíritos diz assim: é possível se melhorar fazendo mínimos esforços para combater as imperfeições, mas quão pouco de vocês fazem esforços, né? Então a gente precisa aceitar esses ensinamentos, colocar em prática cada dia mais, né? Para a gente poder fazer parte dessa nova era que é falada aqui no Espiritismo, que é começando a nossa mudança moral, né? O Espiritismo, então, ele dá as ferramentas para nós e que a gente saiba usá-las, né? Aplicando esses ensinamentos no nosso dia a dia, cada vez mais melhorando um pouquinho, porque perfeito a gente não vai sair daqui mesmo, mas a mudança é muito importante. Era isso que eu queria passar hoje. A gente vai agora, então, para a terceira parte do trabalho, né? Dos passes para a água fluidificada. Eu convido vocês, então, para a prece